Olá pessoal, é a professora Marilena, estamos aqui para mais uma aula e também para a revisão da nossa aula anterior, que falava sobre amor ao próximo. Deus, Ele quer que amemos o próximo como a nós mesmos, porque somos todos seus filhos e porque para nos realizar e ser felizes. Porque precisamos também amar a nós mesmos. Se Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Para crescer no amor, necessitamos de um ambiente de fraternidade. O amor fraterno engloba a dedicação, o interesse verdadeiro pelo outro, valorizando a confiança mútua. O amor de Deus e o amor próprio e o amor fraterno são indissociáveis, são inseparáveis. Por isso João afirma, né, na Bíblia, se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o meu irmão, então é mentira. O amor é um só. Ama o próximo, não pensa apenas em si mesmo, mas sim no bem comum da coletividade. No tempo de Jesus, as pessoas não tinham a ideia clara de quem era o próximo e quem devia amar como elas mesmas. Muitas pensavam que o próximo se referia somente àqueles que viviam perto delas, alguém da família, vizinho ou pessoal da religião. Então, para que as pessoas entendessem melhor, Jesus explicou, né, o que era amar o próximo, com o exemplo contando a parábola do bom samaritano. Que Jesus se serviu de um samaritano como exemplo de amor ao próximo, amor fraternal. Ocorre que os judeus tinham grande preconceito em relação aos samaritanos, considerando-os um povo impuro. Ao longo da história daquela região, houve casamentos de samaritanos, judeus e não judeus. Então essa parábola não foi bem vista, né, pelos judeus. Afinal, além de ter um samaritano como exemplo de amor fraterno, e contava ainda que dois religiosos, né, judeus, figura considerada assim exemplares pelo povo, passaram pelo ferido e não o ajudaram. O bom samaritano deu também exemplo de gratuidade, ou seja, fez tudo aquilo sem esperar nada em troca, nem sequer se preocupou em saber se o assaltante era judeu, romano, samaritano. Ele usou da misericórdia com o homem, cuidando dele como seu próximo. Nosso próximo, portanto, não são apenas nossos familiares e amigos e membros de grupo de religião. Nosso próximo pode ser qualquer pessoa que esteja necessitando de uma ajuda, de uma misericórdia. O próximo pode estar do meu lado, do teu lado, né? Passando frio, passando fome. Essa é a nossa revisão. E a nossa aula de hoje é o significado dos números da Bíblia. E o que a gente vai aprender? Vamos conhecer um pouco mais sobre o significado dos números da Bíblia. Para os antigos hebreus, os números não tinham somente sentido matemático, mas também simbólico. Para dizer que uma pessoa é virtuosa e abençoada por Deus, a Bíblia se refere a ela como quem viveu uma grande soma de anos. Por exemplo, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, há uma história de um homem chamado Matusalém, que viveu 969 anos. Isso não representa a idade que ele tinha, mas sim que era um homem muito bom, justo, que obedecia os mandamentos. Para dizer que seu Deus estava acima de todos os deuses, os hebreus punham a palavra El, Deus, no plural Elohim, deuses. Portanto, uma palavra no plural não tinha sentido de soma ou de quantidade, mas de perfeição e plenitude. Outro aspecto importante é que os números ímpares eram sempre mais perfeitos que os pares. Os números pares eram considerados inferiores, porque podem ser divididos facilmente.
o que cria uma ideia de fragilidade. Por isso, os números simbólicos frequentes na Bíblia são 1, 3, o 7, embora sendo pares, o 10 e 12 também são muito usados. E a gente vai ver o significado agora desses números citados na Bíblia. Número 1, considerado o número perfeito por excelência, pelo fato de ser o primeiro ou a origem de outros números. O 3 indica principalmente o que é completo, confirmado, definitivo. Por exemplo, Isaías 6:3, Deus é chamado de santo por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta de sua glória. Pedro nega Jesus 3 vezes, em Marcos 14:30, o que significa que a negação foi consciente, completa e grave. Mais tarde, arrependido, Pedro reafirma 3 vezes seu amor a Jesus. João 21:15-17. Tempo de 3 dias empregado muitas vezes na predições da morte e ressurreição indicava vitória definitiva da vida sobre a morte. Marcos 8:31. O 7 é o número mais significativo na linguagem bíblica. Indica perfeição, totalidade. Deus fez o mundo em 7 dias. Gênesis 1:2. Quando Pedro perguntou a Jesus se deveria perdoar o irmão até 7 vezes, o Senhor respondeu-lhe: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:21-22. Você vê aí, não se trata da quantidade de vezes, mas de perdoar infinitamente. Ou seja, sempre significa que o perdão deve ser completo. O número 10 entrou na lista dos números perfeitos, apesar de não ser ímpar, porque 10 são 10 os dedos das mãos. Essa era a maneira primitiva de contar. Além disso, 10 é o resultado da soma de 2 números, do 13 e do 7. 10 são os mandamentos e 10 são as pragas do Egito. O número 12 é um número simbólico cuja importância se baseava no fato de um ano se dividir em 12 meses. Indica plenitude, perfeição. As tribos de Israel eram 12. Os apóstolos eram 12. A Nova Jerusalém, mencionada lá no Apocalipse, tem 12 portas guardadas por 12 anjos. A Cidade Santa tem 12.000 estádios, medida de distância equivalente a cerca de 2,5 mil quilômetros. Isso está lá em Apocalipse 21:16. O número dos eleitos era 144.000, sendo 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Está lá em Apocalipse também 7, 4 e 8. Como se vê, o número 12 era, para eles perfeito, multiplicado por 1.000 reforça a ideia de plenitude. E o número 12.000 multiplicado por 12 representa a perfeição máxima, ou a vitória completa de Cristo, e a felicidade plena dos bem-aventurados na Jerusalém Celeste. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!